Olá, esse é o programa Janelas para a Vida. Estamos felizes em ter você aqui conosco nessa conversa, nesse bate-papo, nessa oportunidade que temos de falar um pouquinho sobre portas abertas, de roteiros novos, de caminhos a serem construídos. E você é o nosso convidado para essa conversa. Quando eu falo de esperança, de oportunidade, às vezes encontro pessoas com aquela mesma afirmação que o Chico Buarque faz numa das suas músicas, em que ele critica a ditadura latino-americana, dizendo o seguinte: quem estava no volante, quem estava pilotando o trem quando o trem se descarrilhou? Essa é a pergunta crucial. O que aconteceu com esse universo cheio de oportunidades, cheio de janelas? Um rapaz ainda jovem, mas um brilhante e muito em crise, ao ser indagado numa conversa que tivemos sobre a sua vida, eu lhe falei sobre as oportunidades, como Deus faz a nossa vida com arte, como a nossa vida é tão cheia de sentido e tão plena de significado. Ele virou para mim e disse: pastor, eu confesso que eu não sei exatamente por que eu existo. A sensação que eu tenho é de que eu sou um acidente entre dois acidentes. Eu nasci, não sei por quê, vivo sem nenhuma razão e vou morrer também sem nenhum sentido. Ou seja, esse acidente entre nascer e morrer determinava a vida dele. Ou seja, vida sem janela, vida sem vislumbres de oportunidades. E é um rapaz cheio de vida, brilhante, com tantas oportunidades, mas agora estava ali enfrentando o seu desespero silencioso, a sua dor silenciosa. O que é que há de errado com a gente? O que nós fizemos com a nossa própria vida? Existe um autor que eu aprecio muito chamado Henry Nouwen. Ele escreveu um livro e ele fala que o grande problema da raça humana é a teomania. É a mania de ser Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem se rebelou contra Deus e resolveu fazer deuses à sua imagem e semelhança. Nós invertemos o processo. O problema é que quando nós criamos as nossas entidades, quando damos atributos a determinadas divindades, nós criamos deuses como nós projetamos deuses. Nós fazemos homens, ou seres, ou imagens, nos quais nós projetamos as nossas próprias frustrações e fracassos, e aí nós perdemos a referência divina, a referência do próprio Deus, que está acima de qualquer coisa, que é acima de tudo. O profeta Jeremias diz: o meu povo cometeu 2 graves males. A mim me deixou e cavou cisternas rotas, que não retêm a água. Deixar a Deus é o primeiro processo da nossa perda de referência. Deixar a Deus é o caminho que nós rotineiramente usamos para blindarmos as nossas portas e janelas. Nós deixamos a Deus. Nós abandonamos a Deus e queremos construir uma vida de independência. Nossa teomania é muito grande, essa mania de ser Deus, essa mania de achar que controla a história. Mas Jeremias diz que não foi só esse o problema da raça humana. Diz também que a raça humana resolveu construir cisternas rotas, cisternas que não retêm a água. Cisternas, para o povo judeu, não são cisternas como nós temos. As cisternas eram bem diferentes, elas se assemelham mais às cisternas do nordeste do Brasil. Em regiões onde o nível pluviométrico é tão pequeno, então eles não cavavam terra para achar cisterna. Eles sabiam que ali era tudo seco, era desértico, mas eles sabiam que eventualmente cairia chuva. Chuva no deserto da Judéia acontece 3, 4 vezes por ano, às vezes chuvas boas, mas só essa chuva e nada mais. Então é uma região extremamente seca. E o que eles faziam então? Eles cavavam nas rochas, descobriam regiões onde haviam regiões vulcânicas e cavavam nas rochas essas grandes cisternas. Eu tive a oportunidade de ver uma dessas cisternas que cabiam 110 mil litros. É uma cisterna muito grande, é uma cisterna imensa. Mas se essas cisternas tivessem qualquer vazamento, essas cisternas eram chamadas de cisternas rotas. Então a chuva vinha, eles
canalizavam toda a água ali para aquelas cisternas, mas daí um pouquinho, os vazamentos iam minando toda a água, e quando a pessoa olhava, a cisterna já estava vazia novamente. As nossas buscas fora de Deus sempre redundam nisso. Nós buscamos respostas fora de Deus, e o resultado é que nós cavamos cisternas rotas. Essas coisas que nós aspiramos tanto, como sucesso, prosperidade financeira, reconhecimento, aclamação, elas são cisternas rotas. Elas não preenchem o sentido do nosso coração. Michael Jackson, no auge da história dele, ele fez uma afirmação horrível. Ele disse que ele era o homem mais solitário do mundo. E ele estava certo. Muito provavelmente estava certo. Porque era um homem cercado de pessoas que o admiravam. Era cercado de pessoas que o idolatravam. Mas não era cercado de relacionamentos significativos. Todos nós precisamos de relacionamentos de significado. E nós precisamos exatamente construir isso. Mas o nosso significado maior, o nosso significado existencial, ele se encontra fora de nós, nas janelas que nós abrimos, quando nós principalmente enxergamos Deus. Deus dá sentido à nossa história. Deus dá razão à nossa existência. Jesus fez uma afirmação impressionante certa vez aos seus discípulos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para dar vida em abundância. Quantos de nós daríamos tudo para termos vida em abundância? Quantos de nós daríamos tudo para termos uma vida repleta de sentido? Noutra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz, isto disse Jesus com respeito ao Espírito Santo que seria dado àqueles que crescem. Janelas. Eu vejo o Espírito de Deus, eu vejo o mover de Deus como janelas. Deus que não é a minha própria existência, mas transcende a minha existência, esse Deus resolve visitar o meu mundo de enigmas, de inquietações, de preocupações e dar sentido a esse meu mundo. Esse Deus que transcende a história e a mim mesmo é a minha janela. Quando eu olho a Deus e quando eu vislumbro Deus, eu vejo esperança. Eu não vejo Deus como alguém que estraga meu prazer. Eu não vejo Deus como alguém que perturba a minha história. Certa vez Deus disse ao seu povo o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de bem. Pensamentos para dar o fim do meu próprio desejo, para satisfazer essa sede e esse desejo que a minha alma tem. Você talvez esteja perguntando, por que nasci? Por que existo? Para onde estou indo? Todas essas questões precisam ser respondidas em você. Se você não encontrar respostas a essas questões na sua existência, o seu mundo vai continuar sendo uma janela, uma vida sem janelas, uma existência sem sentido. E a minha grande expectativa é de que hoje você possa orar a Deus, mesmo na sua confusão, mesmo na sua ausência de sentido, dizendo: Deus, eu preciso de ver a vida com sentido. Eu não consigo saber onde estão essas fontes de sentido, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me visite, que o Senhor me abençoe, que o Senhor preencha o meu coração. Que Deus te abençoe nesse dia, enriquecendo a sua alma, trazendo janelas para a sua existência. Fique na paz.